É necessário o caos para que nasça uma estrela dançante. A vida intelectual é de solidão, de muito estudo e pesquisas, de fato, é solitária mesmo, porque as pessoas não entendem muito do que nós falamos, os nossos escritos, os nossos artigos, os nossos livros, né? E de fato a gente precisa ter um certo equilíbrio para uma convivência social. Só que eu vejo um problema na questão de aceitação com a diferença por parte dos intelectuais. Muitos se acham superior só porque leram muitos livros, estudaram fontes oficiais, textos científicos, artigos científicos e se colocam à frente da população comum. Mas é necessário que possamos dominar todas as técnicas e teorias possíveis, uma vez que não dominamos tudo. Mas quando encontrar um coração humano, sejamos nós apenas mais um coração humano, simples coração humano, de respeitar as diferenças e entender que o outro ele é como é e deve ser aceito dessa forma, sem demonizá-lo, dizendo que ele está errado em pensar como ele pensa, porque ele está inserido dentro de um contexto histórico, social, econômico, religioso, entre outros, e aí ele pensa como pensa porque ele tem as informações que ele tem. Levando em consideração que a maioria do brasileiro chega do trabalho muito cansado, depois de horas no trânsito, horas de um dia muito puxado, não tem paciência para ler. Não é nossa cultura a leitura como são países como Finlândia, Noruega, Suíça, por exemplo, que lêem em média aí 20 a 30 livros por ano. O brasileiro vai ler um livro uma vez no ano e olhe lá, depende de vários fatores. Só que é o seguinte, é uma questão interessante aqui também que deve ser abordada, é que a maioria das pessoas que pensam assim, eu consigo, é preciso uma compreensão e entender que essas pessoas elas são um tipo de vítima, né, podemos dizer assim, de um problema social que já afeta há décadas e décadas, podemos dizer assim, até séculos, né, o nosso país. Não só aqui, mas outros países, tanto na África quanto nas Américas, até mesmo na Europa, pessoas que não tiveram avanço aos estudos científicos e por conta disso se tornam extremistas de direita, de esquerda, de forma religiosa. E a religião ela faz um bem para a sociedade, recuperando aí pessoas drogadas, viciadas, pessoas que estavam doentes, fazem um trabalho social interessante de recuperação, aquilo que o Estado não pode cobrir, a religião cobre. E também tem os seus problemas em relação à sua estrutura histórica, no sentido de que muitas coisas nunca aconteceram, foram plagiadas, inventadas, criadas em contextos de época que não podem ser levados para os dias de hoje. Embora seja uma discussão muito longa entre os acadêmicos, entre os teólogos, os arqueólogos, os cientistas, religião e política é um tema muito, mas muito longe de ser resolvido. Está muito longe de ser resolvido, mas é muito interessante. Tá? Eu tenho minha convicção, eu tenho a minha posição em relação à criação do universo, Deus, religião, política, que não vem ao caso aqui agora, mas se você tiver interesse em saber mais sobre meu pensamento, você pode estar me procurando lá no Instagram, Nilo Deison, tá? Ou na página Filósofo Nilo Deison no Facebook, porque aí você vai poder me chamar ali, tem o meu contato de WhatsApp, nós vamos estar ali criando para você um grupo de reuniões, né, onde vamos estar passando para você visão filosófica com profundidade sobre cada tema. Eu sou fundador no mundo da filosofia, da imparcialidade participativa, tenho a certeza absoluta de que eu não sei absolutamente nada de tudo que existe no mundo, logo eu sou um homem tecnicamente morto porque não acredito em quase nada de tudo que existe. E à medida que eu leio mais e mais livros, porque em média eu leio aí uma média de 30 a 40 livros por ano, então eu me torno cada vez mais cético, cada vez mais alguém humanista, né? Só podem ter certezas absolutas na vida de certas coisas quem leu muito poucos livros na vida. Eu me afasto dos imbecis de plantão porque eu não caio no ridículo de dizer que eu tenho a verdade absoluta de toda a grandeza que existe no universo, uma vez que Deus ele é extremamente infinito e muito mais do que uma religião, do que uma Bíblia. Deus não é nada disso. Ali tem muito plágio, ali tem muita adulteração ao longo de
todos os anos e séculos que foram construídos os textos bíblicos, aqueles que ficaram de fora, todos os tipos de contextos, contradições, são muitas que até os teólogos ficam perdidos quando nós mostramos a eles que existem contradições, que eles só querem ler o que a academia apresenta a eles, os anais, né, da teologia tradicional, mas a teologia reversa vem mostrar que tem muita coisa ali oficial também, que eles deixam de fora porque querem manter o poder de domínio, se é que você me entende. Enfim, mas deixando essa provocação, sirva-me um café porque o mundo acabou e assim é necessário uma estrela dançante assim que a crise existencial acontecer. E todo intelectual é solitário porque ninguém entende ele, ou quase ninguém entende ele, quase ninguém entende o que ele escreve. E é natural, é só saber lidar com as diferenças e respeitar a ignorância do outro, não se achando melhor, mas colocando ela acima de você, no sentido de que você tem que servir ela e não ela te servir intelectualmente, ok? Simplicidade e gratidão.